gostaria de começar a falar, né, sobre o Os Miseráveis, essa versão de 1935, né, dirigida pelo Richard Boleslovsky, a partir de uma sequência do filme, né, uma sequência que me toca profundamente. Assim, aos 5 minutos de filme, aproximadamente, nós vemos homens barbudos, né, uns ao lado dos outros, acorrentados e remando. Até que depois de uma sequência de planos, a gente vê um deles, né, passar mal, né, chegar ao limite da sua força física e ser tratado, né, por um dos guardas que está ali dentro das galés de uma forma extremamente agressiva, né, de uma forma extremamente incompreensível, assim, do ponto de vista do tratamento que é dado àquele prisioneiro, àquele condenado. Bom, eu começo por essa sequência porque eu acho que essa sequência ela traduz muito o que é o ponto de partida da adaptação feita pelo Boleslovsky, né? Nitidamente, né, um filme que faz opções, que faz uma escolha, né? Até mesmo porque o roteiro, o texto, né, que se toma como referência é um texto extremamente longo, né? O texto do Victor Hugo, Os Miseráveis, o livro clássico homônimo. É, ele é um livro muito vasto, né? E é um livro, então, que para chegar às telas ele precisa chegar de forma muito estratégica, né? E ao meu modo de ver, né, a estratégia, né, dessa adaptação ela está justamente nisso, né? Na escolha de uma determinada questão, que é a liberdade, e para tratar dessa questão, que é a liberdade, se valer de determinados artifícios do ponto dramatúrgico, né? E para mim, né, a estratégia primeira é a escolha do Jean Valjean, o protagonista, nitidamente, aquele que mais muda ao longo da história, da trama, e o Émile Javert, que ali funciona como uma espécie de antagonista, né? Um inspetor, um homem da tropa que tem orgulho de fazer cumprir a lei, né? Para ele, o regulamento, o regimento da lei é como a Bíblia, é a Bíblia dele, é assim que ele diz para a gente. E ao meu modo de ver, então, essa contradição, esse jogo, né, de quase que de forças estabelecido entre o Jean Valjean e o Émile Javert, especialmente, né, depois que o Jean Valjean ele é solto, né, ele cumpre a pena dele de 19 anos, depois de tentativas de fuga, como está dito para nós, ele chega, então, a uma liberdade condicional, né? E é uma liberdade condicional que está muito marcada por um estigma. E esse estigma está simbolizado num passaporte amarelo que representa o que é uma liberdade condicional. Ou seja, ele está liberado, ele está, né, livre, ele cumpriu sua pena, mas precisa ser apresentado a uma condicional. Ou seja, estará marcado para sempre, né, durante muito tempo, por essa ideia de ter sido um condenado, de ter sido alguém com a marca da lei, com a marca da punição. O filme, então, nesse sentido, eu acho que ele gira em torno disso, né? Ele gira em torno da busca pela liberdade, do exercício da liberdade, de alguém que cumpriu uma pena por ter roubado um pão para alimentar sua irmã e os filhos que estavam passando fome. E a única coisa possível naquele momento, ele disse para nós na hora do julgamento, é isso, né? É a única coisa que tinha para eu dar para eles comerem. Se eles não comessem, eles morreriam. Então eu acho muito interessante porque a partir dessa, né, apresentação dessas duas figuras, entre o Javert e o Valjean, ao meu modo de ver, o que a gente vê desfilar assim nos Miseráveis como uma questão fundamental é essa contradição entre liberdade e subordinação. Por um lado, a gente tem alguém que cumpriu sua pena e que agora anseia pela liberdade, que acho que é o anseio maior de todos nós humanos, nos sentirmos livres e exercitarmos a nossa liberdade, com efetivamente liberdade. E por outro lado, a gente tem um seguidor, um defensor da subordinação a todo e a qualquer custo, que é o Javert. É alguém que, ó que histórico interessante, ele é filho de um homem que morreu como prisioneiro e condenado nas galés. E mesmo tendo sentido na pele o que é ter alguém seu perdido ou submetido a esse jogo cruel de condenação e de cumprimento de pena sob condições desumanas, ainda assim ele é a favor de toda e de qualquer punição, independentemente das condições em que essa pena será cumprida. Então me parece que essa dualidade, né, liberdade e subordinação, ela está muito presente a todo instante.
E, ao meu modo de ver, é sobre isso que o recorte que é trazido ali do romance do Victor Hugo, ele apresenta e traz para nós, né? É a história de homens que, evidentemente, que estão para além do espaço das galés, o que eles anseiam é por liberdade. E a gente vai, então, perceber isso em diferentes e distintos momentos do trabalho, né? A gente vai distinguir e entender isso, por exemplo, a partir das escolhas estéticas que o Boleslavsky faz. E aí vamos falar de um elemento muito fundamental, a fotografia, né? A fotografia ela é muito marcada por uma atmosfera sombria, feita de claros e de escuros, por sua vez dual, né? Um lado e outro, liberdade e subordinação. Essa fotografia foi feita por Greg Toland, né? Um dos maiores fotógrafos da história do cinema dos Estados Unidos, né? Fez o Morro dos Ventos Uivantes, com o qual ele ganhou um Oscar, o único Oscar que ele ganhou na carreira dele, mas foi nomeado por várias vezes. Um outro filme muito importante da carreira dele é O Cidadão Kane, dirigido por Orson Welles. É um grande mestre, como a gente costuma chamar, né? do claro e escuro. E nesse sentido, então, essa dualidade, emancipação ou subalternidade, liberdade, subordinação, como eu estou chamando, ela se mostra, então, nas pequenas coisas, nessas atmosferas que são necessariamente claras por um lado e escuras por outro lado. E isso revela necessariamente a composição e a constituição daquela sociedade, né? Essa era uma preocupação daquele momento, né? Essa foi a preocupação de Victor Hugo quando escreveu Os Miseráveis. Essa foi a mesma preocupação do Eugène Delacroix, quando pintou A Liberdade Guiando o Povo em 1830, foi lançado e apresentado publicamente em 1831, diz a história. Mas esse trabalho é um trabalho em que traz a liberdade para o centro das atenções, né? A liberdade no centro da imagem, com a baioneta, né, empunhada, e sobre uma barricada. Uma barricada que, nesse sentido, significa luta, significa luta. Uma liberdade que é conquistada por meio da luta. Uma liberdade que é conquistada indo às ruas. Uma liberdade que é disputada a partir da argumentação. E isso está muito presente nos Miseráveis, né? Uma das sequências muito bonitas e que fazem uma referência plástica à liberdade guiando o povo, do Delacroix, é justamente uma sequência em que o Valjean precisa ir buscar o Marius, né? O Marius, que é uma espécie de pretendente de Cosette, que é a filha adotiva do nosso protagonista nesse caso. E é muito interessante porque o que está em questão ali são trabalhadores e estudantes empunhando armas, é bem verdade, mas indo às ruas para gritar por uma liberdade, para dizer não, para combater determinadas imposições que geram uma crise econômica, mas que, acima de tudo, que cerceia a liberdade. O que essas pessoas estão fazendo, e a gente percebe isso no discurso do Marius, quando Cosette o vê pela primeira vez. Ele está falando que o que eles estão defendendo enquanto estudantes, enquanto manifestantes, enquanto pessoas que estão protestando, não é necessariamente o fim da prisão, não é o fim da punição. Muito pelo contrário. Eles reforçam a ideia de que sim, de que o policiamento ele precisa ser feito. Porque a punição ela precisa acontecer. Aqueles que cometem crimes precisam pagar por aquilo que fizeram. No entanto, o que eles estão colocando em questão é o modo como essa pena é cumprida. Quais são as condições que são em que esses criminosos são colocados para que eles cumpram as suas penas. Então, veja, né, que a reivindicação, né, desses estudantes, e que é de um período que vem aí sendo carregada certamente pelos ecos da Revolução Francesa, indiscutivelmente diz respeito a isso, né? É uma motivação extremamente humanista, extremamente marcada por isso, né? Por aquilo que hoje em dia a gente chama muito de direitos humanos, né? E eu acho muito pertinente, então, para fechar, né, uma breve reflexão sobre esse filme tão complexo que nos abre para tantas portas do ponto de vista histórico, sócio-histórico, não é, cultural, né? Que é muito curioso a gente falar sobre esse filme justamente no ano em que a Declaração Universal dos Direitos Humanos completa 70 anos, né? Em 10 de dezembro de 1948, esse documento ele foi proclamado pela Organização das Nações Unidas, né? E nós todos, então, começamos a falar de uma forma ou de outra sobre direitos humanos, sobre o direito à liberdade, à igualdade, à fraternidade, a partir de uma palavra que chegou até nós por meio de uma documentação. E eu acho muito interessante porque desde sempre o que esse documento nos trouxe, ou trouxe pelo menos para pautas das nossas discussões, para a pauta dos estados, das nações, é justamente isso, né? Que a gente deve sim levar em consideração que a dignidade humana está acima de toda e de qualquer coisa.
Então, me parece que é muito interessante perceber, então, nesse sentido, que para muito além, né, de uma demarcação histórica em Os Miseráveis, o que a gente tem, na verdade, é muito pano para manga para pensar o que é hoje em dia. Se a gente para pensar que a gente discute tanto, não é? Essa ideia de ressocialização daqueles que foram prisioneiros, daqueles que estiveram cumprindo suas penas, daqueles que agora precisam retornar ao convívio social. Os Miseráveis está falando justamente disso, né? Ele está falando de uma coisa desde 1935 para falar do filme, porque o livro homônimo é de um pouco antes disso. Está falando de uma coisa que até hoje nos acomete enquanto coletividade humana. A gente fala muito sobre isso, fala muito, né, sobre esse eco que nos chega da Revolução Francesa por meio do lema liberdade, igualdade, fraternidade, mas na prática a gente foge das práticas efetivas. A gente fica muito numa condição ideal, né? Idealizamos muito isso. Mas o que Os Miseráveis faz no final das contas é isso, é nos mostrar o quanto a gente ainda precisa caminhar no sentido de perceber que para efetivar esses lemas que estão lá no século XVIII, a gente ainda precisa caminhar muito. Então essas são algumas possíveis, né, reflexões assim que eu consegui alcançar, né, e tocar nesse filme belíssimo, né, de uma atuação memorável, né, desses dois atores, né, do Frederic March, do Charles Laughton, brilhante, né, brilhante, assim, gestos muito pequenos, mas muito expressivos. Então é um filme para a gente revisitar a história, mas para a gente pensar o nosso presente, projetando o nosso olhar para efetivamente um futuro de liberdade, de igualdade e de fraternidade, né, como propunha esse lema belíssimo da Revolução Francesa.